Olá amigos, boa tarde. Vamos começando mais uma live aqui na nossa Newslink TV, dessa vez para falar do futebol daqui, né? Lá na live lá atrás nós falamos sobre o sorteio da Copa do Mundo e agora vamos falar sobre o futebol cearense, sobre a figura do jornalista esportivo aqui do nosso estado. Temos convidado especial, convidado da casa, convidado especial, mas antes de tudo eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal da Newslink TV e ativar o sininho das notificações. É muito importante porque aqui a gente desenvolve vários produtos na nossa página. Você pode acompanhar o Traçado das Artes, que é um programa de arte e cultura que a gente tem aqui no Newslink, e também pode acompanhar o nosso boletim informativo diário com os amigos Carlos Henrique e Beatriz Bandeira. Todo dia vai ao ar, todo dia está aí no nosso canal do YouTube, além das nossas lives que ficam salvas aqui para quando você quiser assistir, quando você tiver um tempo. Você que está assistindo a gente ao vivo, coloca aí na TV, afasta o sofá, afasta a mesinha, coloca na televisão, tá no trabalho, coloca ali o celular no cantinho, tá com o fone aqui discreto para dar aquela enganada, quando o chefe vier, você tira rapidinho, mas enfim, acompanha a gente ao vivo. Então, compartilha, curte, compartilha com os amigos, porque vai ter muito papo bom. Quero primeiramente dar as boas-vindas a quem já está aqui, já é a nossa segunda live, né, Guilherme? Sim. A segunda live da gente, então quem já é da casa, Guilherme, seja muito bem-vindo de novo, nosso comentarista aqui do Newslink, Guilherme. Obrigado, né, por estar aqui mais uma vez, né, tá recebendo o André, que é muito bom estar com essa presença, né, e mais uma vez aqui para poder falar sobre o futebol cearense dessa vez, né, dar foco aqui para o nosso futebol. Exatamente, e agora as boas-vindas vai para o nosso convidado especial, né, um cara mais que especial, uma figura conhecida aqui do nosso esporte e por Fortaleza e Ceará estarem se destacando aí agora no cenário, já se destacaram há um tempo no cenário do futebol nacional, agora internacionalizando a marca, internacionalizando também, tornando conhecido aí fora do nosso país, fora do nosso Brasil, os nossos clubes aqui do futebol cearense. Para falar sobre isso, estamos recebendo aqui o nosso convidado, André Almeida, repórter esportivo do Sistema Verdes Mares. Seja muito bem-vindo, André. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu demais, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Um abraço a você, Guilherme, todo mundo ligado aqui na gente. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre futebol cearense, sobre jornalismo. Acho que a gente está vivendo um momento único no futebol cearense, histórico, clubes participando de competições internacionais, cada vez mais consolidados na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo dos dois, e isso acaba também interferindo diretamente no nosso fazer jornalístico. O jornalismo esportivo tem acompanhado o crescimento também dos clubes e é muito bom sempre trocar ideias, trocar conhecimento sobre isso. Estou aqui à disposição de vocês. Exatamente, e para falar, para a gente começar falando, né, do que tem de mais recente, do que aconteceu de mais recente agora no futebol cearense, vamos iniciar falando do Fortaleza, né? O Fortaleza que ontem enfrentou o time do Alianza Lima jogando lá em Lima, no Peru, e acabou conseguindo essa vitória que deixa o Fortaleza vivo, que garante o Fortaleza pelo menos nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana e também que deixa o Fortaleza vivo nessa disputa por uma vaga inédita nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A disputa fica para o jogo lá no Colo-Colo. Então quero começar aqui falando com o André sobre esse jogo do Fortaleza, né? Essa vitória, que é uma vitória histórica, por se tratar da primeira vitória de um clube cearense jogando fora do país pela Copa Libertadores da América. Eu queria que você falasse desse momento histórico que vive Fortaleza, porque antes já tinha contra o próprio Alianza Lima aqui na Arena Castelão, já havia batido o Alianza Lima e tinha sido a primeira vitória de um clube cearense na história da competição, que é a Conmebol Libertadores. E agora o Fortaleza bate mais um marco histórico ao vencer o Alianza Lima novamente, dessa vez lá no Peru, e agora é o primeiro time cearense que vence um clube pela Conmebol Libertadores jogando fora do país, né? Como é legal, né, cara? A gente está vivenciando esse período de cada vez mais batendo marcas históricas. A gente vai já falar do Ceará, mas o Ceará também bateu marca de goleada, também de vencer a primeira partida fora do país, jogando nessa Copa Sul-Americana. Já vamos falar sobre o Ceará, mas sobre o Fortaleza especificamente, como é legal, né, cara, a gente tá vivenciando esse momento. Sem dúvida. E essa palavra que você falou, ela se repete em vários contextos, porque de fato a gente está vendo a história sendo escrita. O que Ceará e Fortaleza estão fazendo nessa temporada é algo absolutamente inédito, né? As marcas que estão sendo quebradas, que estão sendo escritas, são inéditas, como as que você bem citou. E ontem, nessa última quarta-feira, o Fortaleza escreveu mais um capítulo aí na história, nessa participação
de Copa Libertadores, é a principal competição do continente, é a primeira vez que o Fortaleza está participando, vale salientar isso, e ele já consegue um objetivo que para o clube é considerado sucesso. O Marcelo Paes, ele sempre falou que ficar pelo menos na terceira colocação, presidente do Fortaleza, sempre ficar na terceira colocação já seria considerado sucesso, pelo fato de o clube estar participando pela primeira vez. E o Fortaleza já garantiu, no mínimo, uma oitava de final de Copa Sul-Americana. Então vai para o mata-mata de uma outra competição internacional e está muito vivo para passar também na Copa Libertadores, que seria algo ainda mais espetacular, né? Ficar entre os dois primeiros colocados num grupo que tem River Plate e Colo-Colo, dois times bem tradicionais, e cada um em seu país, no cenário sul-americano, muito mais acostumados a jogar Libertadores. O próprio Alianza, que é a quarta força do grupo, já está eliminado, mas que é um time que está sempre jogando, é o atual campeão peruano. Então é um clube que está mais acostumado com esse cenário de Libertadores do que o próprio Fortaleza. Mas mesmo assim, o Fortaleza segue fazendo história, muito bonito. E, inclusive, alguns jogadores vão entrando para a história de forma peculiar, né? O Moisés, por exemplo, fez o primeiro gol. O Renato Kaiser fez o primeiro gol do Fortaleza numa Libertadores, foi contra o Colo-Colo. O Moisés fez o primeiro gol do Fortaleza atuando fora do Brasil. Então, para esses jogadores que fazem parte desse elenco, também é um momento muito especial. E eu acredito que o Fortaleza chega para essa última rodada, aí dependendo somente de si, e com muitas possibilidades de conseguir essa classificação. Porque, não apenas pelo contexto de tabela, mas pelo futebol que a gente tem visto. Colo-Colo é um time muito qualificado, vimos aqui na Arena Castelão, aquela vitória por 2-1, mas o Fortaleza, o jogo que fez contra o River Plate, acho que deu uma dimensão aqui no Castelão de que esse Fortaleza pode render mais. E ele pode surpreender muita gente. Então, se pôde enfrentar o River na Arena Castelão dessa forma e teve também a capacidade de imposição contra a Alianza Lima, o Fortaleza jogou melhor. Venceu por 2-0 porque mereceu e poderia até ter construído um placar ainda mais elástico. Mas dá uma boa perspectiva também ao torcedor para conseguir esse resultado fora de casa na última rodada. A gente falou que como o Fortaleza está dependendo só de si para se classificar na Copa Libertadores, né? Tem a mesma pontuação do Colo-Colo. Esse jogo fora de casa que vai ser até de portões fechados, né? Então dá ainda mais chance para o Fortaleza se classificar, porque jogar fora de casa é sempre muito difícil. Mas o Fortaleza, como tem conseguido se manter vivo, a gente talvez possa considerar... muita gente não esperava isso, né? Porque está jogando num grupo com times muito tradicionais, o River Plate, mas o Fortaleza tem se mostrado muito competitivo, né? O Marcelo Gadiardo falou que quando o River Plate empatou aqui, disse que jogamos contra um grande adversário, né? Então, é claro que seria surpresa pelo contexto histórico, mas pelo futebol jogado não é nem um pouco zebra poder se considerar o Fortaleza passar de fase, né? Sem dúvida, Guilherme. E é um clube que... acho que o Fortaleza ele se preparou para isso. Ele sabia a dificuldade que ia ter, participando pela primeira vez de uma Copa Libertadores, montou um elenco que tem algumas alternativas diferentes do ano passado, então tem apresentado dificuldade no Campeonato Brasileiro, mas o desempenho do Fortaleza não é de lanterna do campeonato. Ele poderia estar numa situação melhor, a pontuação acho que não condiz com o futebol apresentado. E aí jogou bem contra o Corinthians, fora de casa, primeiro tempo principalmente. Contra o Internacional, o jogo estava 1-1, poderia ter vencido ali. Teve um pênalti que o Iago Pikachu acabou perdendo. Contra o Botafogo teve um jogador expulso, enfim. E ele chega para esse momento que você citou preparado. Acho que o Fortaleza está maduro. Ele não caiu ali de paraquedas. O Campeonato Brasileiro que ele fez no ano passado foi uma espécie de preparação, de amostragem para que ele chegasse nesse momento mais maduro. Eu vejo um clube que tem essa mentalidade para encarar esse momento de agora. E voltando a respeito do Fortaleza na Libertadores, nós vimos o Fortaleza um time bastante, eu acho que nervoso seria a palavra a se dizer, contra o Colo-Colo lá na estreia, né, aqui na Arena Castelão. E é um time que tomou 2-0, conseguiu no segundo tempo equilibrar um pouco, acho que já mais acostumado, já mais dentro da partida, no calor da partida, né? E durante a competição, como a gente já falou aqui, o Fortaleza foi crescendo, né? Fez boas partidas, lá contra o River Plate, lógico, é uma partida atípica, uma partida à parte, né, que a gente pode considerar, mas mesmo com a derrota por 2-0, acredito que o Fortaleza tenha feito tenha tido uma apresentação muito boa, teve a oportunidade de abrir o placar no primeiro tempo, com boas oportunidades criadas pelo Moisés, Iago Pikachu, Renato Kaiser principalmente. No segundo tempo também teve boas oportunidades com o Silvio Romero.
E aí, no decorrer da competição, você também acredita que o Fortaleza foi amadurecendo e que o Fortaleza chega para esse último momento, essa última rodada contra o Colo-Colo, sem torcida para jogar lá no Chile, no estádio do Colo-Colo, que já é um fator que pode beneficiar o Fortaleza. E também, talvez, contando com a vitória do River hoje contra a equipe do Colo-Colo, que pode ainda mais manter o Fortaleza vivo na competição. Você acredita que o Fortaleza foi se habituando, no decorrer das partidas, foi se habituando a jogar a Libertadores da América, a viver essa sensação que é a Libertadores? Acho que ele foi crescendo, Rodrigo. Acho que sim. Acho que ele começou, aquele primeiro jogo, deu um pouco do baque, assim, de que, opa, deu para perceber que Libertadores é uma parada diferente. O buraco aqui é mais embaixo, né? São outros 500. E depois o jogo contra o River também, fora de casa, que dá para ver mais uma vez que, poxa, não basta jogar bem, não basta só criar oportunidades, é uma competição que os adversários eles não perdoam. E o Fortaleza foi tendo um entendimento melhor da competição ao longo das rodadas e foi evoluindo, acho que ele foi crescendo. Tanto é que os pontos que o Fortaleza tem são todos nas últimas rodadas, né? Nas últimas 3 rodadas ele pontuou. Então, inclusive com 2 vitórias sobre a Alianza Lima. Então, acredito que sim, acho que passa muito por essa compreensão melhor que ele foi tendo da Libertadores com o passar das rodadas, com o passar do tempo, e foi convertendo isso também em um desempenho positivo dentro de campo. E a gente vê que, embora para nós aqui não seja novidade, né, o Fortaleza está indo tão bem assim, porque a gente acompanhou o crescimento ao longo de muitos anos, né, da ótima gestão, por exemplo, do Marcelo Paes, mas eu acho que, eu não sei se você tem a mesma percepção, mas eu acho que para os outros times, para os outros países, é um pouco de surpresa, né? Um clube que não é conhecido, né? Estão sempre acostumados a jogar com times mais tradicionais, como Palmeiras, Corinthians, Flamengo. A gente vê um pouco de surpresa dos outros times por ver um estádio lotado, o espetacular mosaico, né, do Fortaleza, o jogo contra o River Plate, contra o racismo e tudo mais. Você acha que tem um pouco disso também? Acho que sim, acho que sim. E o cartão de visitas que o Fortaleza está dando é o melhor possível, né? Acho que tanto dentro como fora de campo. Já havia feito uma bonita festa a torcida contra o Colo-Colo, né? E contra o River Plate. Inclusive eu estava trabalhando nesse jogo, estava lá em loco, no estádio, então assim, a atmosfera criada ali foi absurda. Foi e o time, né? Que a gente está vendo tantos episódios de racismo na Libertadores, em vários jogos de times brasileiros aí, Corinthians contra o Boca Juniors, Bragantino, enfim, várias outras equipes passando por esse absurdo e nada é feito, né? A Conmebol é muito passiva em relação à punição que deveria ser muito mais severa. Então, quando a resposta vem da arquibancada, um posicionamento importante como esse, eu acho que sim. E é uma internacionalização, né? De marca. O Fortaleza, acho que ele cumpriu algumas etapas. Ter o Vojvoda como treinador já foi uma etapa. Fortaleza volta e meia é destaque lá nos jornais da Argentina. A imprensa argentina está sempre de olho. Contratação de jogadores. Contratação de jogadores. O Silvio Romero, que era um jogador, era o capitão do Independiente. Não foi qualquer jogador, era o artilheiro do time. Artilheiro do campeonato, gente. Artilheiro do campeonato. Então, assim, ter a capacidade de trazer esse jogador já desperta atenção. Pô, quem é esse Fortaleza? O que é que esse clube está fazendo? Então, sem dúvida que chama atenção. E a participação na Libertadores, já tinha havido a Sul-Americana anteriormente, contra o próprio Independiente, né? Mas era um outro formato de disputa, então foram apenas 2 jogos ali, mas agora, tendo a oportunidade de, em mais partidas, demonstrar essa consolidação, acho que é uma bandeira que o Fortaleza está afirmando ali, o mesmo vale para o Ceará. A campanha que o Ceará está fazendo no grupo do próprio Independiente também, né? Então acaba tendo repercussão. E os jornais de lá estão sempre atentos. Teve um episódio recente que foi de alguns jogadores do Ceará que foram para uma festa e tudo. Aí o Robson de Castro foi dar entrevista. Os jornais argentinos repercutiram esse fato, porque é o rival do Independiente. Então, assim, os clubes eles estão cada vez mais em evidência no cenário sul-americano. E eu não tenho dúvidas que esse ano, 2022, por tudo que eles estão fazendo, é um ano de consolidação mesmo para seguir nessa crescente. Aproveitando esse ponto que você falou, até do Independente do Ceará, quando o Independente foi jogar contra o Ceará, eu lembro que saiu uma capa no jornal Olé, que até repercutiu aqui, falando o Independente vai enfrentar um desconhecido Ceará, né? E o Ceará acabou vencendo esse jogo, é o time de melhor campanha da Sul-Americana, lidera, tem tudo para passar de fase, então realmente eles não esperavam mesmo isso, acabaram até se surpreendendo com o poder do time cearense, né? O recado tem que ser dado assim, né, dentro de campo. Acho que o desconhecimento passa muito pela falta de
talvez, representatividade que havia antes dos clubes cearenses. Tanto é que a gente falou aqui no começo do nosso papo. Eles estão fazendo história. Eles estão tendo participações de forma mais contínua e a visibilidade está vindo agora. Então, para muitos clubes que não conheciam o Fortaleza, que não conheciam o Ceará, eles estão vendo agora. Então, é como se, traçando um paralelo, o General Cabadeiro é um time desconhecido para muita gente aqui, para a gente do futebol brasileiro. O Deportivo Laguara também. Então, são clubes que não têm expressão. Claro que são outros cenários aí, né? Nós estamos falando aqui de futebol brasileiro, futebol paraguai e futebol venezuelano. Então, são países bem menos tradicionais. Mas, em termos de participação e de relevância no cenário sul-americano, são equipes que não têm tanta experiência, assim. E o Ceará e o Fortaleza estão conquistando essa experiência agora. Mas a resposta está vindo da melhor maneira, repito, que é dentro de campo. Exatamente. E como a gente falou há pouco, Independiente, né, outras equipes, o Independiente eu estou citando porque enfrentou Fortaleza em 2019 e está enfrentando, está conhecendo o time do Ceará agora na Copa Sul-Americana desse ano. Mas a Copa Sul-Americana tem essa peculiaridade, né, de passar apenas um time por grupo, que no caso, no momento, quem é o líder é o time do Ceará, venceu todas as partidas, na verdade, que disputou até agora na competição. E como a gente vem martelando muito, André, nessa questão de marcos históricos, né? Fortaleza e Ceará, cada jogo que passa, ultrapassam marcas históricas. Eu queria que você falasse, a gente falou do Fortaleza, né? A gente falou, primeiro jogador, Renato Kaiser, a marcar um gol numa Copa Libertadores, primeira vitória de um time cearense na Libertadores, tanto dentro como fora de casa, enfrentando a Alianza Lima. Mas o Ceará também bateu marcas históricas nessa Copa Sul-Americana. O Ceará bateu a própria marca que não tinha conseguido ainda, né? Na Copa Sul-Americana que disputou, não venceu fora de casa. Nessa Copa Sul-Americana teve a oportunidade de enfrentar o Laguaira pela primeira vez e vencer pela primeira vez fora de casa. E, além disso, aplicou a maior goleada de um clube cearense na história das competições internacionais, que foi 6-0 agora contra o General... Nordestino, né? Exatamente. Nordestino, né? Exatamente. Contra o General Cabadeiro, aqui na Arena Castelão. Não dá para dizer que encaminha a classificação do time do Ceará, né? Porque, como eu falei, a Copa Sul-Americana tem essa peculiaridade de passar apenas um time por grupo. Então, o Ceará, infelizmente, ainda tem aquele gostinho, né, de que a gente pode ganhar 5 de 6 partidas e ainda pode, quem sabe, ficar fora, né? Mas eu queria que você falasse sobre esse momento histórico também que vive o Ceará na Copa Sul-Americana. Sem dúvidas. O Ceará, inclusive, tem algumas marcas aí dele também, falamos das marcas do Fortaleza, mas foi o primeiro time cearense a vencer um jogo oficial fora do Brasil, né? Tem essas marcas que você citou, da goleada, o Vina também escreveu o nome da história, foi o primeiro jogador de um clube cearense a marcar um gol fora do Brasil. Então, tem as marcas históricas do lado do Ceará também, que é o único time da Sul-Americana com 100% de aproveitamento, tem a melhor defesa, tem o melhor ataque, então o desempenho do Ceará é muito positivo, mas tudo isso passa por um bom resultado na última rodada. A gente já sabia que a disputa no grupo seria Ceará e Independiente. E o primeiro e o último jogo seriam os decisivos. O Ceará foi muito bem, logo na estreia do Dorival Júnior, foi o primeiro jogo dele, quando venceu o Independiente por 2-1 na Arena Castelão, de virada. Também estava lá cobrindo esse jogo, trabalhando na Arena Castelão. E a atmosfera era de muita cobrança da torcida do Ceará pelo momento que o clube está devendo, está precisando dar uma resposta ao seu torcedor. Estava perdendo, foi para o intervalo perdendo por 1-0, mesmo tendo a vantagem numérica, porque o Independiente tinha um jogador expulso. Mas no segundo tempo conseguiu a virada, que era um resultado importantíssimo. Agora ele joga no mínimo pelo empate, para conseguir se classificar. O mais importante é que ele depende só dele. E está fazendo a parte dele até agora. Então, para conseguir mais essa marca histórica, precisa confirmar a classificação na última rodada. Tem muito torcedor, inclusive, que está pegando no meu pé, porque nós temos que ter o senso crítico. Eu não sou torcedor. Eu não falo o que o torcedor quer ouvir. Nós não devemos falar o que o torcedor quer ouvir. E muita gente pega no pé porque eu falo que o Ceará ele enfrentou 2 adversários muito fracos tecnicamente, e essa é a realidade. Mas ele fez o papel dele, que era golear, que era vencer bem, e agora vai decidir a classificação contra o Independiente na última rodada. Precisa fazer o papel dele também. Acredito que tem todas as condições para isso. Mas tem muita gente que acha que pelo fato de ter vencido, de 6-0, ter vencido fora de casa, tá tudo perfeito, as mil maravilhas, eu não vejo por aí. Acho que o Ceará está devendo muito, e não é de hoje, é do ano passado,
quando ele também foi mal, também teve resultados ruins e está precisando dar uma resposta melhor. Tem toda a capacidade para isso, repito, mas precisa confirmar dentro de campo. Acho que vai conseguir contra o Independiente, mas tem que se provar. Sobre essa cobrança, né, que o Ceará vem sofrendo muito, eu acho que até o Fortaleza é lanterna no Campeonato Brasileiro, mas está só no começo, né? Mas não se tem tanta cobrança como tem no Ceará, né? Também pelo Ceará ter ido mal na Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Mas o que é que você acha que está faltando para o Ceará? Porque elenco tem muitos desfalques, ainda é verdade, mas o que tem não dá para dizer que é um time ruim. E o Dorival Júnior chegou agora. Você acha que está faltando mais a mão do técnico, está faltando alguns jogadores entregarem mais, está faltando, de repente, os resultados são injustos, de repente, para o Ceará? O que é que você acha que está faltando? O Dorival faz um bom trabalho. Ele faz um bom trabalho. O problema é que ele está pagando uma conta que não é dele. Os resultados que aconteceram antes, o Dorival não tem culpa nenhuma. Os vexames que o Ceará teve no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, no ano passado, quando faltavam só 2 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, o Ceará dependia só dele para ir para a Libertadores. Para a pré-Libertadores, pelo menos. A vaga que hoje é do América Mineiro poderia ser do Ceará. E ele não conseguiu. Na Copa do Brasil, ele também foi eliminado por rival Fortaleza. Perdeu a final do Campeonato Cearense também para o Fortaleza. Perdeu a final da Copa do Nordeste para o Bahia depois de ter vencido o primeiro jogo. Foi eliminado na Copa Sul-Americana na última rodada, dependendo só dele também. Inclusive, quando o Dorival Júnior foi ser apresentado no Ceará, eu fiz esse breve retrospecto para ele e ele falou de fato que, tendo o contexto que é complicado, mas a responsabilidade não é minha. Mas é porque ele precisa saber onde ele está pisando. O contexto do Ceará é esse, é de um clube que desde o ano passado deve ao seu torcedor e precisa entregar mais. E aí você me perguntou, Guilherme, sobre o que precisa mudar, né? Eu acho que tem muitos jogadores que precisam entregar mais. A cobrança cai muito sobre a diretoria, que tem, obviamente, a sua parcela de responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Mas o presidente não pode entrar em campo para bater pênalti. Ele não pode entrar em campo para fazer gol. A cobrança e a crítica dele é porque ele tem que contratar os caras que vão lá e façam isso. E eu acho que ele pecou. A diretoria do Ceará como um todo, sem personificar, né, pecou em planejamento de elenco. Poderia ter sido feito de uma forma melhor. Mas também, com o elenco que tem, com as peças que aí estão, a resposta poderia ser outra. Acho que o Dorival está tendo uma dificuldade também, não teve os jogadores à disposição, muitos problemas de lesão, a preparação física do Ceará foi mal feita também, e ele está tendo que se virar no meio dessas dificuldades. Mas é um bom técnico, está fazendo um bom trabalho, e acredito que o Ceará tem muito a crescer com o Dorival, e com as peças que estão retornando aí, deve ser um time mais encorpado, mais forte. Também acredito que vai engrenar. Acho que nem Ceará e nem Fortaleza vão brigar o campeonato inteiro onde eles estão agora, que é na zona de rebaixamento. Acho que a tendência é de uma briga pelo menos de meio de tabela. Pronto, o André falou sobre essa, e aí eu lembro dessa questão do retrospecto que ele deu para o Dorival Júnior quando o Dorival Júnior estava chegando aqui no Ceará, na apresentação do Dorival. E aí logo me veio aqui na cabeça que realmente tinha que ser dado esse retrospecto para saber onde é que o Dorival está chegando, qual é o clima, qual é a situação do Ceará no momento, até porque você vai lembrar também que você estava cobrindo esse jogo. Mas Ceará Independiente na Arena Castelão, primeira rodada da Copa Sul-Americana, quando o Ceará toma 1-0 do Independiente, a torcida já começa a cobrar, já começa a vaiar, isso no primeiro tempo, né? A torcida já estava começando a pegar mais no pé e talvez o Dorival, lógico que é um estudioso do futebol, ele sabia, mas eu estou falando da importância desse retrospecto, de dizer para o Dorival, você está chegando aqui num time que está passando por uma crise, não à toa demitiu o treinador recentemente, não à toa está contratando um outro treinador. Então, eu acho bem válido esse retrospecto que você deu para o Dorival, só para pontuar um pouco da sua fala. E você havia falado sobre o bom trabalho do Dorival, ainda está muito no começo, o Dorival ainda está dando a cara dele para o time do Ceará, e também com as peças que tem, né? No momento, muita gente considera que as peças do time do Ceará que tem no momento são peças limitadas para estarem ali numa Série A de Campeonato Brasileiro, como por exemplo, não estou dizendo que falta nível, mas o Wesley estava emprestado, né? O Wesley não era um jogador que era considerado útil para o Ceará, na temporada passada foi emprestado para o Juventude, e nessa temporada o Wesley retorna para o Ceará, algumas partidas é titular, como contra o General Cabadeiro, inclusive fez gol, né? Inclusive teve uma atuação até boa do Wesley.
mas que é um jogador que o torcedor ainda tem lá os seus questionamentos a respeito do jogador. Então o torcedor bate muito nessa tecla de que é um elenco limitado. Mas, como você falou, o Dorival vem fazendo um bom trabalho até agora. Você acha que com as peças que o Ceará tem nesse momento e com algumas eventuais peças que possam chegar aí no meio da temporada para incrementar esse elenco do Ceará e com o bom trabalho que o Dorival vem fazendo, você acha que pode dar liga? Você já falou que não é um time para brigar contra o rebaixamento como está agora na zona de rebaixamento, mas você acha que pode dar liga, mais liga ainda do que já vem dando, por exemplo, na Sul-Americana, esse trabalho do Dorival, junto com as peças que ele tem para trabalhar? Pode sim. A questão de reforçar o elenco, acho que isso é o primordial. O Ceará precisa. E o Fortaleza também, porque a temporada é longa, serão muitos jogos, então tem algumas peças no Fortaleza também que acho que não estão sendo titulares hoje, mas já foram titulares em outros momentos e acho que dificilmente tem uma condição de manutenção de nível quando sai um jogador que hoje é titular. E o mesmo caso se aplica ao Fortaleza. Acho que o que não pode haver é comodismo. Não dá para achar que tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, e aí é que entra o nosso papel. Hoje, e eu sou muito favorável às mídias alternativas, tem canais de torcedores, tem gente que faz um trabalho muito bacana, muito legal mesmo, muita responsabilidade, com muita seriedade, mas a imprensa tem o papel de ter o senso crítico e de apontar o que é errado no momento que for errado. Então, assim, e aí eu volto para aquilo que eu falei. Não é porque goleou de 6-0 que está tudo ótimo. Não é porque o Wesley fez um gol que ele vai ser a solução dos problemas do Ceará. Não é porque o outro jogador fez 2 gols, 3 gols, que em um jogo contra um adversário de nível técnico inferior, que ele vai numa Série A de Campeonato Brasileiro, num nível competitivo bem mais elevado, ser também a solução dos problemas. Então é preciso analisar as coisas de forma muito cautelosa. E eu acho que a imprensa tem esse papel. Nós, jornalistas, temos esse papel de analisar tudo com responsabilidade, com calma, mas apontando o que deve ser apontado. Não dá para querer só falar bem ou só falar coisas positivas. O momento é muito bom. O momento é excelente nos clubes cearenses. Mas não é por isso que tudo é perfeito ou que os caras não erram. Não é assim. E é preciso que haja um discernimento. A imprensa está apontando crítica, está falando disso, daquilo. É porque está querendo jogar contra. É porque está querendo botar para baixo. A gente convive diariamente com esses questionamentos. Mas não é. É porque o nosso papel... Eu não sou assessor de clube. Eu não trabalho no Fortaleza, eu não trabalho no Ceará. Nós trabalhamos... O Antero Neto que costuma dizer, o Antero Neto narrador, né? Que é quem costuma dizer que nós trabalhamos com o futebol, mas nós não trabalhamos para o futebol. Nós trabalhamos com os clubes, mas não para os clubes. Então, muitas vezes, nós vamos fazer coisas que os desagradam. Mas é o nosso papel. E eu acho que o trabalho é muito bem feito, mas há pontos a se evoluir, sem dúvida nenhuma, como os que você citou, principalmente de reforçar elenco e de achar que algumas peças que estão aí não são, de fato, responsáveis ou têm a capacidade, melhor dizendo, de resolver alguns problemas que vão aparecer no futuro. Eu acho que para mostrar que como os clubes têm potencial e já mostraram com o próprio elenco e o time que tem, o Ceará, no primeiro jogo do Dorival Júnior, venceu o Independente, né? Mesmo estava perdendo, é um adversário difícil. E na estreia do Brasileiro venceu o Palmeiras, fora de casa. O Palmeiras, que é atual bicampeão da América, passou por cima de todos os times da Libertadores. E o Fortaleza, embora seja lanterna, as atuações não têm mostrado que seja justo isso, mas está mostrando um bom futebol na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, assim como mostrou no Campeonato Cearense, que foi bastante seguro. Na Copa do Nordeste venceu com sobras. E dado o momento dos times, dado que eles podem evoluir, os reforços do Ceará que ainda devem estrear, né, os reforços que já estão no time, mas devem estrear ainda, você acha que Ceará e Fortaleza podem chegar aonde? Libertadores, uma vaga da Libertadores, umas quartas de final de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, onde é que você acha que eles podem chegar? É algo plausível, sem dúvida nenhuma. Todos os objetivos que você citou. A grande questão é saber que a base de tudo é o Campeonato Brasileiro. Acho que não dá para negligenciar isso, mas também não dá para abrir mão das competições que estão jogando. Eu vejo muita gente dizendo, abre mão da Libertadores, abre mão da Sul-Americana, como se isso fosse sinônimo de sucesso do Campeonato Brasileiro.
Ah, então eu vou perder os jogos aqui na Sul-Americana e na Libertadores, então significa que eu vou ganhar no campeonato. Não é assim, não é uma matemática. Você tem um adversário ali, você vai combinar, tem que combinar com ele, né? Mas, então dá para ir bem nas duas competições, eu acho. Não dá para abrir mão, algo que se lutou tanto, Fortaleza lutou tanto para chegar na Libertadores, e aí eu vi torcedor depois de 2 jogos falando, não dá não, a Libertadores tem que abrir mão mesmo e focar no Campeonato Brasileiro, vai com o time reserva. Poxa, como assim? Não, esse é um pensamento, me desculpa, mas um pouco derrotista, assim, de achar que não tem capacidade de ir além. E não é o pensamento das pessoas que fazem o clube. E o mesmo também vale para o Ceará, muita gente falando isso sobre a Copa Sul-Americana. Mas eu acredito que os dois têm condições, pelo menos, de brigar por vaga na Sul-Americana, até porque no ano passado só teve um clube que ficou ali no limbo, né? Nem foi rebaixado e nem foi para a Sul-Americana. E se for um brasileiro campeão da Libertadores, aí aumenta o número de vagas, e se for campeão da Sul-Americana, também aumenta o número de vagas. Então, para ir para a Libertadores, acho que passa muito por isso. Esse ano está bem complicado. Tem vários clubes aí, o São Paulo começou bem o campeonato, o Corinthians, o Fluminense está numa crescente com o Fernando Diniz, acho que é um clube que deve brigar ali também meio de tabela, além dos grandes favoritos que a gente já tem, o trio Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Você tem o Bragantino, que tem um investimento altíssimo, que também vai brigar na parte de cima da tabela. Só aí são 7, 8 clubes, meu amigo, que eles vão estar ali no G8. Então, beliscar algo a mais é muito difícil. Mas eu acho que, dependendo do aumento de número de vagas, é possível sim. E nas Copas, que aí eu acho que eles podem surpreender. Acho que por que não? Imaginar, o Fortaleza foi semifinalista no ano passado da Copa do Brasil. Só perdeu para o campeão Atlético Mineiro, que era o time naquele momento a ser batido do futebol brasileiro. E tanto é que foi campeão do Campeonato Brasileiro. E o Ceará também, acho que eles têm boas condições de seguir adiante, tanto na Copa do Brasil como na Sul-Americana. Umas quartas de final seria um objetivo, acho que bom, positivo, tanto financeira como esportivamente para os dois. E para além dos clubes que o André citou aqui, que a gente inquestionáveis, digamos assim, no futebol brasileiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, tem outras equipes que começaram o campeonato bem, pontuando, né? Muita gente até se preocupa com isso, os torcedores de Fortaleza e de Ceará. Fortaleza está na lanterna, por exemplo, com 1 ponto. O Ceará está ali na zona de rebaixamento também, não consegue vencer, empatou agora com o time do Flamengo, está tendo dificuldade para pontuar. Enquanto isso, Coritiba, Avaí, outras equipes, América Mineiro, vão ganhando, vão conquistando seus pontos, vão brigando ali na parte de cima da tabela. Você até publicou no Twitter esses dias que é curioso o futebol que o Coritiba vem apresentando. É um futebol de muita qualidade, um time que venceu o Fluminense, muita gente dava como morto naquela partida contra o Fluminense abriu 2-0 e acabou o Coritiba virando a partida e conseguindo os 3 pontos contra o Fluminense. Então são equipes que podem também oferecer essa resistência dentro do Campeonato Brasileiro para Fortaleza e Ceará, não é isso? Eu acho que vai ser, esse ano é o Campeonato Brasileiro mais difícil que o ano passado. Acredito que, pelo fato também desses times já estarem somando pontos, o Coritiba é um time que, na minha visão, não briga contra o rebaixamento, ele briga meio de tabela, é um time bem organizado, que vem de um trabalho de continuidade desde o ano passado, quando conseguiu o acesso, tem bons jogadores, o Andrei, que até agora é um dos melhores volantes do campeonato, tem o Aleph Manga, tem o Igor Paixão, enfim, tem jogadores que estão aparecendo muito bem, é um time bem organizado, e acho que não briga na parte de baixo da tabela, não. E até mesmo um time que eu acho que vai brigar, mas que já conquistou pontos aqui, que é o Cuiabá. Teve uma troca de comando técnico, não está tão bem, está ali perto da zona de rebaixamento também, mas ganhou do Fortaleza no Castelão. É um confronto direto que o Fortaleza não vai ter mais. Aqui, jogando em casa, né? Vai ter fora de casa, vai ter que recuperar lá. Então, acho que esse ano o Campeonato Brasileiro está mais complicado, porque está mais equilibrado. Eu vejo isso. A disparidade é menor. No ano passado, a gente viu uma disparidade maior entre os clubes da parte de baixo e da parte de cima da tabela. Esse ano, acho que está todo mundo um pouco mais junto. Então, deve ser um pouco mais difícil por conta disso. O que liga o sinal de alerta, né? Bom, só para fechar aqui sobre Ceará e Fortaleza, a gente vê como, e até para entrar no âmbito dos outros times cearenses, né? Ceará e Fortaleza tem dado um show assim, de gestão, né? O Fortaleza, o Ceará, a gente vê os clubes com maiores dívidas do Brasil, né? Atlético Mineiro batendo 1 bilhão, Corinthians batendo 1 bilhão. E Ceará e Fortaleza não estão, né, nessa lista, a gente aparece entre os últimos, assim, lutar com as contas todo dia. Um exemplo disso, que eu acho que é a personificação do Fortaleza, é o Marcelo Paes, foi até escolhido para ser o chefe da delegação da seleção brasileira, agora nos próximos amistosos, né, que vai acontecer antes da Copa. E alguns jogadores estiveram no radar da seleção, né? O Tite falou recentemente que o Ederson, que agora está no futebol italiano,
fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Fortaleza, esteve entre os pré-selecionados. O Vina esteve também, que foi até um destaque do Brasileirão de 2020, esteve entre os 11 titulares. E essa fase acho que não se restringe só ao Ceará e Fortaleza. A gente vê o Floresta e o Ferroviário fazendo uma ótima campanha na Série C, né? Sábado agora vai ter a reinauguração do PV e o Ferroviário, se vencer, tá só a 4 pontos de diferença do líder, mas se vencer já chega bem e encosta mais. O Floresta do mesmo jeito, né? Então você acha que essa boa fase, a ascensão do futebol cearense não é só de Ceará e Fortaleza, né? Eles vão puxando os outros clubes, né? Acho que eles, entre si, um puxa o outro, Fortaleza e Ceará, e eles também têm a capacidade de elevar o futebol cearense, de trazer consigo também outras equipes. Pelo modelo de gestão, que é o que você falou, que eu acho que é o ponto fundamental, e são presidentes muito responsáveis, acho que essa é a palavra que melhor define talvez os dois, presidentes que têm uma boa relação, de modo geral, com a imprensa e tudo, o Robinson de Castro e o Marcelo Paes, e que são os responsáveis por esse crescimento e essa consolidação dos dois clubes. E consigo, eles trazem também um modelo de gestão que é incorporado por outras equipes do futebol cearense. Sem dúvida nenhuma. O Ferroviário, na presidência do Nilton Filho também, tem seguido os mesmos passos, claro que numa proporção bem diferente, bem menor. Mas o Floresta também, com a política responsável, enfim, o Atlético Cearense está passando por dificuldades esse ano, mas é um clube que tenta também ter um trabalho legal. Nas últimas temporadas fez isso, até que conseguiu acesso da Série D para a Série C. Então, eles carregam, eles trazem consigo, Ceará e Fortaleza, outros clubes que também devem remar nesse mesmo destino aí, nesse mesmo caminho que eles estão seguindo. E eu acho que é por aí, cara. Se tem coisas boas, se tem coisas positivas, não tem nenhuma vergonha, nenhum demérito você adotar coisas positivas que o outro faz também, para que você possa também seguir crescendo e traçar o seu caminho. E o André estava falando, né? Se era, na verdade, inimaginável pra gente, se alguém falasse há 5 anos atrás que o Fortaleza estaria jogando o Libertadores da América, muita gente, logicamente, esse é um louco, né? 5 anos atrás o Fortaleza estava na Série C. Exato, estava na Série C de Campeonato Brasileiro. Muita gente duvidava até propriamente o Fortaleza sair da Série C, né? Quanto Sim. mais a gente está numa Libertadores, já tendo passado, como consequência, por estar na Libertadores, ter terminado em 4º no Campeonato Brasileiro, já ter chegado numa semifinal de Copa do Brasil. Então, muita gente não acreditava nesse momento. E, como o Guilherme falou, né, essa questão do sucesso de Fortaleza e Ceará não se aplica apenas a Fortaleza e Ceará. E aí eu vou puxar o gancho do André também. Eles puxam os times de baixo. O Ferroviário ficou conhecido por uma frase que até saía no Globo Esporte de vez em quando, que era: tem coisas que só acontecem com o Ferroviário, né? E sempre essa frase estava ligada a coisas ruins que aconteciam com o Ferroviário, loucuras que aconteciam com o Ferroviário, coisas atípicas no mundo do futebol. E hoje o Ferroviário é um time que finca raízes numa Série C de Campeonato Brasileiro, o que para muitos também era inimaginável, porque há pouco tempo o Ferroviário estava numa Série B de Campeonato Cearense afundado, né? Conseguiu subir ali naqueles tapetões, tem, né? na Série B de Campeonato Cearense, perdão, e acabou que essa ascensão do Ferroviário também foi para nível nacional. O Ferroviário está mais uma vez na Série C do Campeonato Brasileiro, já inclusive bateu até na trave para se classificar para mata-mata, né, quando enfrentou o Confiança no PV, enfim, acabou deixando a vaga escapar, mas o Ferroviário figura mais uma vez muito bem. E para além de Ferroviário, Atlético Cearense e Floresta, que estão na Série C, você tem também a figura do Crato e a figura do Icasa numa Série D de Campeonato Brasileiro. E o Icasa é uma figura emblemática porque o Icasa já, durante muito tempo, figurou ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive brigou, se eu não me engano, em 2015, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Quem subiu foi a Chapecoense, passou aquele longo período na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Icasa ficou na Série B. E aí, depois, a gente viu o que aconteceu com o time do Icasa. O Icasa foi sendo rebaixado de divisão em divisão, e agora é um time que está voltando a ascender no Campeonato Brasileiro também. O Icasa ganhou, o Juazeiro ganhou, foi reinaugurado, na verdade, né? Reconquistou um grande centro esportivo, que agora, antes era o Romeirão, agora é a Arena Romeirão, muito mais modernizado, e isso também engrandece o nosso futebol, esses grandes palcos esportivos aqui no nosso estado. Já temos a Arena Castelão, vamos reinaugurar o PV agora no sábado, e temos a Arena Romeirão. Então são grandes centros esportivos. Eu queria que você falasse mais sobre Icasa também. Eu vinha falando sobre Icasa, acabei
abrindo mais o leque, mas eu queria que você falasse mais a respeito do Icasa, que é um time que, a exemplo de Ferroviária e Fortaleza, também vem se recuperando no cenário de futebol cearense, depois brasileiro. Você acredita que o Icasa realmente pode voltar a figurar onde ele já figurou? Sim, o Icasa é uma força do interior, né? E a gente precisa também disso, das forças do interior. Nos últimos anos, o Campeonato Cearense tem... Fortaleza e Ceará estão dividindo os títulos aí há mais de 25 anos, quando não é um ao outro vencendo. Mas, para além disso, Ferroviário, Atlético Cearense, Floresta, Tio Tiradentes, são clubes da capital. Aí tem o Caucaia, região metropolitana, Pacajus também aqui pertinho. São clubes que estão aqui perto. O Horizonte também. Então, nada contra esses clubes. Mas é muito bom ver também a força do interior aparecendo. E o Icasa acho que puxa muito isso. Icasa e Guarani de Sobral são dois clubes muito tradicionais no cenário cearense, do nosso estado. E é muito triste ver o que aconteceu, né, com o Icasa. Foi em 2013 que o Icasa estava para subir e ele não subiu, até que ele ganhou recentemente na Justiça por conta da escalação irregular de um jogador do Figueirense. E aí, na época, nada aconteceu, o Figueirense subiu e o Icasa acabou amargando posteriormente o rebaixamento e tudo mais. Pô, era um acesso que ia mudar uma história de um clube. Você imagina o que seria o Icasa jogando a primeira divisão. Seria totalmente diferente. E é muito triste ver o que aconteceu depois. Mas eu acredito e torço para que haja uma recuperação. Porque o Icasa é um grande clube do nosso estado. E tem agora a Arena Romeirão, que foi um investimento feito para trazer uma praça esportiva adequada. É muito bom lá. O estádio é muito bom, apesar de que é caro, né? Para os clubes jogarem sempre, os clubes do interior e tudo. Não tem tanta renda, tanta capacidade de fazer aportes financeiros como Ceará e Fortaleza. Mas eu torço muito para que o Icasa, o Guarani de Sobral, o Guarani de Juazeiro, o Crato, que nesse ano infelizmente foi envolvido na questão de manipulação de resultados, é um episódio lamentável que manchou o Campeonato Cearense, mas que deve ser apurado. Não somente o clube, é muito fácil punir o clube, mas quais são as pessoas? Quem é que está por trás disso? Tem que haver uma investigação além do âmbito da justiça desportiva, e assim na esfera criminal, porque, pô, é crime o que fizeram. Então, mas voltando para o Icasa, eu torço muito para que ele volte a jogar, não só tá na Série D, mas que possa subir e possa se consolidar cada vez no cenário estadual também. Pois é, e quando a gente falou aqui do Ferroviário, desses outros times, o Ferroviário, o Floresta e o Atlético Cearense estão disputando a Série C. O Ferroviário e o Floresta estão bem ali porque está muito embolado, né? Tem muito time bom, tem muito time tradicional, Remo, Paysandu, Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo da Paraíba, times assim. Mas o Ferroviário e o Floresta estão ali no bolo, né? Para subir, para brigar pelas primeiras posições. E agora, recebendo de novo o PV, você acha que brindaria com fecharia com chave de ouro, né? Um acesso de repente, 2 clubes. Ainda dá tempo do Atlético Cearense se recuperar, mas é mais difícil, né? Mas fecharia com chave de ouro, né? O Ceará e Fortaleza na série, se mantendo em Série A, se mantendo na Série A, é quase que Leonardo para dizer que está disputando uma competição internacional, né? Indo bem em Copa do Brasil, está tendo uma certa disparidade entre clubes como era mais tradicionais, tipo o Sport, o Bahia, que hoje estão na Série B, né? Estão em divisões anteriores. Vitória também está na Série C, né? Está uma situação delicada. E os clubes aqui estão meio que sobrando, né? No cenário nordestino. E dá espaço para mais, para Ferroviária e Floresta, de repente, subir e se manter nos holofotes do cenário nordestino? Claro. E participar de uma Série B de Campeonato Brasileiro seria espetacular. O Campeonato Brasileiro, repito, é o que possibilita outras coisas. O Ceará e o Fortaleza estão jogando as competições internacionais por causa do Campeonato Brasileiro. O Ceará está há 5 anos seguidos na Série A, o Fortaleza 4. Se o Ceará permanecer nessa temporada, vai ser o clube do Nordeste que mais vezes seguidas esteve participando da primeira divisão. Vai estabelecer um novo recorde aí, com 6 temporadas. O recorde até agora é do Bahia, que tem 5, que o Ceará já igualou. Na era dos pontos corridos, é claro. Então, é isso que está possibilitando a fortificação do alicerce, para que eles tenham uma base sólida e aí possibilitar sonhar com algo a mais. E para a Floresta e Ferroviário, o caminho é o mesmo. Para ter cada vez mais investimento, para participar de um campeonato cearense, para de fato brigar pelo título, para ir para uma Copa do Nordeste, para ir na Copa do Brasil, para não apenas participar da primeira fase, mas seguir adiante,
tem que passar no Campeonato Brasileiro, passa muito pelo Campeonato Brasileiro. E acho que esse ano, com a mudança de formato, né, que teve o Campeonato Brasileiro, agora é turno único, pontos corridos, todo mundo contra todo mundo uma vez, os 8 primeiros vão para uma segunda fase, aí tem 2 grupos e tal. Acho que abre uma possibilidade bem maior para que isso possa acontecer. O Ferroviário bateu na trave em algumas temporadas, mas com essa mudança de regulamento acho que sim. E estou confiante para isso. Acho que a permanência de Ceará e Fortaleza na Série A e tendo pelo menos um dos dois subindo para a Série B, ia fortificar muito mais o futebol cearense. E a gente falou aqui no decorrer da nossa live, a gente falou sobre Fortaleza e Ceará, agora estamos falando sobre os clubes nordestinos, mas a gente vai tratar agora de outro assunto que é também tema da nossa live, mas que é muito da nossa curiosidade também, que é a questão da figura do jornalista esportivo aqui do nosso estado, né? E aqui nós estamos recebendo uma figura muito emblemática do jornalismo esportivo aqui do nosso estado, que é o André. Então, a gente tem essa curiosidade, cara, porque Fortaleza e Ceará cresceram muito, internacionalizaram a marca nos últimos anos. Fortaleza e Ceará já estão aí começando a fincar raízes em competições internacionais, competições sul-americanas. E como você está falando em off aqui pra gente, né? O calendário muda, o calendário de Ceará e Fortaleza muda. E a rotina do jornalista esportivo aqui no nosso estado também muda. Se o calendário fica corrido, a rotina do jornalista também fica corrido. Se o calendário fica internacional para Fortaleza e Ceará, se torna internacional, rompe as fronteiras do nosso país, para o jornalista esportivo também é assim? Requer uma adaptação maior, como eu posso dizer, eu acho que requer algo a mais o jornalismo esportivo, no que era antes só o Brasil, só futebol cearense, só Brasil, só Nordeste, quando agora Fortaleza e Ceará abrem o leque para futebol sul-americano, acaba que requer um pouco mais também do jornalismo esportivo daqui? Sem dúvida, Rodrigo. É uma preparação que a gente precisa ter. Se os clubes eles estão elevando o nível, se eles estão tendo desafios cada vez maiores, a gente tem que acompanhar esse crescimento também. Já havia acontecido isso no ano passado, mas esse ano foi de forma mais forte. O contato, por exemplo, com jornalistas de fora. Eu tive um contato muito legal com jornalistas argentinos, com jornalistas chilenos, que é o Colo-Colo do Chile, né? Jornalistas peruanos, que eles vêm procurar referências, informações, e a gente conversa muito, troca muita informação. E aí, eu tive que melhorar meu espanhol. Para poder conversar com eles, para ter uma comunicação melhor. Quando jornalistas argentinos vieram aqui para cobrir o jogo com o River Plate, também troquei muita informação com o Independiente, jornalistas que cobrem o Independiente, adversário do Ceará. Mas no caso do River, eles vieram para cá, eu tive a oportunidade de recebê-los, de conversar com eles pessoalmente. Então é um intercâmbio, é uma troca muito legal e muito rica também. É uma oportunidade ímpar que a gente está tendo agora. Então, assim, muitos deles não haviam conhecido Fortaleza, não conheciam a cidade de Fortaleza, nunca vieram aqui. E viram as praias, viram tudo. Então, para eles também é uma experiência nova e para a gente também. Eles estão muito acostumados aí no Rio de Janeiro, aí em São Paulo, aí em Porto Alegre, enfim, onde estão os grandes clubes do eixo, né, Belo Horizonte. Mas para eles é uma experiência nova e para a gente também. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar esse crescimento do futebol cearense. Se o desafio é maior, tem que se preparar, estudando. Para comentar um jogo como o de ontem, eu comentei o jogo Fortaleza e Alianza Lima na Rádio Verdes Mares. Então eu tive que analisar como é que joga o Alianza Lima, quais são os principais jogadores. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu acompanho todos os jogos do Campeonato Peruano, eu não acompanho. Mas eu sei que o Alianza Lima é um time tradicional, eu estudei a história do clube, eu estudei o momento do clube, um time que vem de 6 vitórias seguidas na competição nacional, que não estava fazendo um bom campeonato, era meio de tabela, mas que já é o quinto, já deu um salto. Então, assim, vem de uma tentativa de trabalho de recuperação. E esse é o nosso desafio. É muito fácil eu chegar lá e só falar do Fortaleza e não falar nada do adversário. Porque o Fortaleza eu acompanho no dia a dia. Para mim é muito fácil, é muito mais simples. Mas o meu compromisso com o público que acompanha é de trazer o melhor conteúdo possível. Então eu tenho que me preparar, eu tenho que tentar fazer da melhor forma possível. Tenho que melhorar meu espanhol para conversar com os jornalistas de fora. Só assim eu vou entendê-los. Só assim a gente vai ter uma comunicação boa. Enfim, é um pensamento que eu tenho. A gente tem que acompanhar esse crescimento porque o mercado está exigindo isso. Se for normal, comum, que Ceará e Fortaleza continuem participando de competições internacionais daqui a 5, 6, 10 anos, a gente vai ficar para trás?
a gente não vai acompanhar esse crescimento? Não, então é de agora que a gente tem que fazer o necessário para nos prepararmos como jornalistas para acompanhar esse crescimento. Eu acho que esse crescimento é muito gradativo, né? Quando o Vojvoda veio, a gente não conhecia, né? Muita gente não conhecia o trabalho dele, mas lá na Argentina já conheciam ele, né? Tanto que o Fortaleza ficou em evidência lá depois que ele foi lá, tá até agora sendo bastante comentado, pela boa fase também, que vem mostrando na Libertadores. Eu tinha visto nas suas redes sociais, você em contato com o Sebastián Sur, né? Aquele jornalista argentino que cobre o River Plate há muitos anos, que ele falou até que, no jogo aqui de Fortaleza e River Plate, que foi uma atmosfera incrível, nunca tinha vivido algo parecido, né? Em referência também a estádio lotado, mosaico, luzes acesas, que eu acho que um jornalista menos preparado não conheceria, né? Tanto ele, que é um ótimo jornalista, não conhecia também, né? Um Fortaleza, um clube que... Como é esse clube que está há pouco tempo em evidência, e agora os times cearenses estão fazendo mostrando ao América quem os clubes, quem são os jogadores, quem são os técnicos, principalmente a torcida também, e apresentando os jornalistas daqui, né? Então você acha que daqui é só para frente? Eu espero que sim. E isso passa por se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que sim. Acho que os anos mais difíceis são os primeiros. Eu vi uma pesquisa que mostrava que cerca de 70% a 80% dos clubes que subiam da Série B para a Série A, com exceção dos gigantes, né? Mas clubes como Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense, América Mineiro, Curitiba, Avaí, enfim, clubes desse porte, 70% a 80%, eles eram rebaixados no ano que eles subiam, entre 4 e 5 anos. E Ceará e Fortaleza estão rompendo essa bolha. O Bahia, por exemplo, ficou 5 anos e caiu. Então, eles estão rompendo essa marca. Então, eles estão passando pelo período mais difícil. Então, eu acredito sim, que daqui para frente é só melhorar. A tendência é essa. E o Sebastián foi um dos que virou um amigo. Até hoje converso com ele, a gente troca ideia sobre como é que está o River lá, ele pergunta como é que está o Fortaleza aqui. Enfim, um dos jornalistas muito influentes lá, que cobre o River há mais de 20 anos. Então, assim, e ele veio aqui e tal, e foi um momento muito legal que a gente teve para conhecer pessoalmente. A gente só trocava ideia pela internet, redes sociais, mas é uma prova desse intercâmbio de que a gente tem e vai ter cada vez mais. Eu acredito que sim. E torço para isso. Apesar das críticas, torço para isso. apesar das críticas, né? Todos nós... Quando necessárias, né? Exatamente. E para chegar aqui na reta final da nossa live, eu vou fazer uma pergunta bem particular. Eu acredito que seja a pergunta de várias pessoas que estão nos assistindo em casa, do Guilherme. Mais uma curiosidade, né? O André, ele vem cobrindo esse dia a dia de Fortaleza e Ceará, também nas copas internacionais que os times estão participando, Sul-Americana e Libertadores. Ele falou já aqui sobre esse intercâmbio, sobre essa troca de experiências que está tendo com jornalistas do exterior, jornalistas argentinos, chilenos, enfim, jornalistas de fora que cobrem esses clubes da imprensa argentina, da imprensa do Chile. Eu queria te perguntar, André, qual foi, já teve algum depoimento interessante que eles falaram, poxa, não conhecia Fortaleza, não conhecia Ceará, mas quando eu vim aqui, quando eu presenciei alguma coisa de torcida, alguma coisa de curiosidade sobre o time, teve algum fato que te chamou a atenção, que fez você, poxa, eles não conheciam e graças a Deus que agora puderam conhecer, porque essa é uma virtude aqui do nosso futebol, dos nossos clubes, e que eles não conheciam e agora tem conhecimento disso? Sim, teve esse próprio caso do Sebastián, que o Guilherme bem citou. O jornalista argentino, muito tradicional, muito conceituado, um jornalista experiente e que passou por vários momentos aí cobrindo o River em vários locais, vários países. E ele disse também que o que ele viu na Arena Castelão foi algo único, foi algo especial, pela questão do racismo, pelo momento também que a gente está passando, como sociedade mesmo, que é um problema social que vai além do esporte, essa questão do racismo. E ele disse que, cara, essa manifestação eu nunca tinha visto dessa forma, dessa maneira. Eu não estou falando nem do esporte, não, estou falando do que representou aquilo ali. E transcendeu muito mais a questão do jogo. Aquilo ali foi muito além do Fortaleza e River. Aquela manifestação alcançou ali o mundo inteiro, repercutiu em jornais da Europa, enfim, vários clubes. Então acho que esse foi um momento que foi muito marcante. Acho que porque foi algo que transcendeu o lado esportivo.
Ceará Independiente também, acho que esses foram os 2 jogos desse ano que mais eu vi assim, a atmosfera realmente pulsando. Assim. O Ceará, o torcedor do Ceará criticou muito naquele jogo, mas ele incentivou demais, ele apoiou do começo ao fim. Então, assim, foi uma demonstração de que as torcidas argentinas, elas são muito conhecidas por cantarem o jogo inteiro, né? E ali foi uma demonstração de que aqui tem isso também, de que as torcidas aqui chegam juntas, todo mundo chega junto, o torcedor é fanático, o torcedor é apaixonado. Então, acho que esses 2 momentos aí, Ceará Independiente, Fortaleza e River, foram muito emblemáticos. E eu pude ver no estádio. Então, para mim, eu escolheria esses 2 aí nessa temporada, acho que foram muito marcantes. Com esses depoimentos legais aí de tudo que estamos vivendo nesse momento, de Fortaleza, de Ceará, como nós falamos também de Ferroviário, de Atlético Cearense, Floresta, Crato e Casa, enfim, todo esse momento especial que estamos vivendo no nosso futebol, no futebol cearense, e que siga crescendo, né? Assim nós vamos encerrando a nossa live, vou começando aqui agradecendo a presença do Guilherme, já é da casa, e também do nosso amigo André Almeida, repórter do Sistema Verdes Mares. Obrigado, André, pela participação, é uma honra estar recebendo você aqui, a gente abre as portas, espero que você volte mais vezes aqui para conversar sobre o futebol cearense com a gente, sobre as vivências que você está tendo nesse período e, se Deus quiser, vamos ter ainda mais pela frente com o crescimento de Fortaleza, de Ceará e também de outros clubes. E agradecemos também a tua disponibilidade para estar aqui com a gente. Valeu demais, Rodrigo, Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui do Newslink. Falei demais, mas é mal de comentarista, a gente fala muito, Milton Bezerra que diz que a gente fala mais do que deve às vezes, mas espero ter esclarecido também todos os pontos aí e espero que tenha sido um bate-papo muito legal e que a gente possa seguir nessa crescente aí, tanto do futebol cearense como do jornalismo também, que a gente tenha cada vez mais caras novas, como vocês que estão vindo aí, que essa geração venha cada vez mais qualificada para elevar ainda mais o nível do jornalismo esportivo que a gente faz por aqui. Valeu demais, é sempre um prazer ter mais disposição. Os depoimentos do André, vamos ficando por aqui, vamos agradecendo a parceria de todos vocês que estão em casa, que compartilharam a live, que nos assistiram até agora, né? Porque é muito tempo de live, como o André falou, é muito assunto para a gente debater, a gente gosta de falar sobre futebol, a gente gosta de falar principalmente desse momento que estão vivendo os clubes cearenses no cenário do futebol brasileiro, do futebol internacional. Forte abraço a todos, muito obrigado e vamos para a próxima live. Na próxima live espero também a parceria de todos vocês. Tchau, tchau, valeu! Show!